Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, sou editor do Original Tune e hoje eu estou aqui com o Guilherme Tintel. Guilherme Tintel, se apresente. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Tintel, eu escrevo pro It Pop, eu sou parceiro da MTV, embaixador do Spotify e DJ. Então você pode me encontrar aí pela Rua Augusta, Baladas de São Paulo. E hoje eu trouxe ele aqui para falar sobre artistas injustiçados. Eu perguntei aí na página do Original Tune, vocês mandaram vários comentários, também você recebeu vários comentários. Perguntei também lá no meu Facebook, as pessoas deram várias sugestões. E hoje aqui a gente vai falar se esses artistas, se eles são injustiçados mesmo e principalmente quais são os motivos disso. Porque essa palavra injustiçado, às vezes ela parece um pouco vaga, né? Sim. Parece assim, quando você fala que o artista é injustiçado, parece que é tudo que tá... Sempre ele sendo vítima de alguma coisa, de algum boicote, algum descuido, e nem sempre é isso. Tirando logo o elefante branco da sala, a gente vai falar sobre essa questão das grandes divas. Porque, por exemplo, Taylor Swift, a era Reputation é uma era injustiçada? Você acha que dá pra gente chamar Taylor Swift, não só Taylor, mas, por exemplo, Lady Gaga Joanne, Katy Perry Witness, Madonna em geral, você acha que dá pra gente atribuir esse termo de injustiçada pra elas? Com certeza não. Porque são cantoras que já estão em exposição e os fãs que acabam ficando mal acostumados com isso de ter tipo hit o tempo todo e de tê-la sempre no topo das paradas e sendo comentadas e quebrando recordes. E aí se acontece uma coisa que é razoavelmente menor do que isso, eles já tratam como tipo, meu Deus, que injustiça com ela. Porque fã vai sempre querer ver a artista no topo de tudo e nem sempre isso vai acontecer porque são vários artistas e vários lançamentos ao mesmo tempo, então, tipo, não tem espaço pra todo mundo no topo o tempo todo. E só complementando o que o Guilherme falou, eu também acredito que não tem como a gente chamar um artista que tá lotando turnê no mundo inteiro, consegue pegar álbum número 1, os singles vão super bem nas paradas, só porque tudo não é número 1, só porque não tem aqueles milhões que uma era antes teve, e nessa era não tem os mesmos milhões, não tem como a gente chamar isso de injustiçado, né? Porque o número que essa pessoa tem, o número que ela tá conseguindo fazer, era basicamente tudo que um outro artista desses que a gente vai falar queria ter na carreira dele. Sim, né? e continua sendo imensamente grande, só que pra esses fãs que já estão acostumados a, tipo... Todo artista acaba tendo um momento que é muito highlight da carreira e depois isso vai estabilizar de alguma forma. É quando chega nesse momento estável que as pessoas estão acostumadas com aquele ápice, que é aquele ápice o tempo todo. Ninguém vai ficar, tipo, o tempo todo vivendo o ápice. Tipo, uma Katy Perry da vida não vai viver um Teenage Dream a carreira inteira. Porque nem ela aguentaria, até no caso sabe? da Katy Perry Sim. mesmo, por exemplo, o Chained to the Rhythm foi flop porque foi 4º lugar. Não, Ela é gente, injustiçada. É um Não top tem- 5, sabe? Tem outras 95 músicas abaixo ali. O pessoal realmente fica mal acostumado e aí banaliza um pouco essa ideia da injustiça. Então acho que só por essa introdução, acho que vocês já devem ter uma noção de quais são os tipos de injustiça que a gente vai falar agora. Injustiças reais. Em questão de gravadoras, a gente sabe que as gravadoras, elas tentam manipular muito o artista, não só exatamente manipular, talvez seja moldar, seja a palavra mais correta. E uma das cantoras que eu acho que tá mais em pauta nessa questão de injustiçada é a Tinashe. Sim, total. Disso de gravadora, é bacana pensar em artistas que já aconteceram e que a gravadora errava nisso, como tipo, a própria Kate, na biografia dela, ela conta que a gravadora queria que ela fosse uma Kelly Clarkson, uma Avril Lavigne. Então, tipo, as gravadoras pensam que adotar essas fórmulas prontas pode funcionar, e nem sempre elas estão certas, porque já existe alguém assim, então, tipo, por que eu vou ouvir uma Avril Lavigne 2, sendo que eu tenho a própria lá já? Por que eu vou ouvir uma Kelly Clarkson 2, sendo que eu já tenho a própria lá? E com a Tinashe rola muito isso, porque eles tentam adaptá-la a outras coisas que já funcionaram tanto no pop quanto no R&B. Então, tipo, sei lá, tentar fazer ela fazer um som meio Rihanna, meio Beyoncé. Será que vai funcionar pra ela? Será que ela enquanto artista, ela consegue cumprir esse papel? Esses artistas novos, eles acabam ficando sem tempo pra mostrar o que eles são. Então, tipo, a Rihanna, por exemplo, pra cantar do R&B ao pop, ela teve anos aí pra explorar isso aos poucos. Então, tipo, um disco ela tava bem mais urban, no outro ela tava bem mais radiofônica, foi mexer com eletrônico, foi, tipo, ela teve anos pra poder trabalhar todas essas personalidades. E hoje você consegue enxergar a Rihanna em todos esses gêneros funcionando perfeitamente E eram pequenas bem, transições, sabe? né? Sim, eram bem naturais. E aí pra essas artistas novas, não, eles tentam experimentar isso de single em single. E aí, tipo, é um intervalo de meses ali, então... Você não consegue entender como que é a mesma Tinashe que faz Flames e a Tinashe que fez Chumon, sabe? Tá ali, tipo, tem lugares muito diferentes e aí você não sabe quem é a verdadeira, o que é sincero ali, o que é artista e o que é, tipo, empurrado pelo selo. Exatamente.
Outra cantora que a gente acha que o maior problema dela é a gravadora, esse lance de gravadora, é a Nicole Scherzinger. Sim. A Nicole, enfim, todo mundo sabe, ela... Quando, na época do Pussycat Dolls, todo mundo falava que a banda era ela, e ela, quando ela foi fazer só ela mesma, ela solo, não aconteceu. O problema da gravadora, assim, é que Pussycat Dolls era muito forte no Reino Unido, e daí tentaram primeiro fazer ela lá, pra poder pegar uma carona pra fazer nos Estados Unidos. Tentaram estabilizar a carreira, né, pra depois vender pra outro lugar. E nisso ela acabou ficando meio perdida, porque não... Não, eu não acho nem que ela ficou perdida. Eu acho que ela ficou estagnada só no UK. Sim. Porque, tipo, as estratégias... Por exemplo, eu tenho certeza que a estratégia da gravadora nunca era fazer ela uma cantora britânica. Eu acho que, tipo, ela nunca ter lançado um álbum nos Estados Unidos é culpa da gravadora. E, tipo, eu acho que essa esquematização por tanto tempo acaba fazendo com que as pessoas cansem e também vão perdendo meio a paciência. Ela ainda tem um nome no UK. Acho que se ela ainda for lançar um terceiro álbum, ela ainda vai lançar no Reino Unido. Mas isso é porque... acabou fazendo... Ela trabalhou tanto lá que ela acabou criando o público dela e acabaram esquecendo de fazer isso nos Estados Unidos. E querendo ou não, mesmo não, nos Estados Unidos, no caso, mesmo não sendo um nome forte, ela tem um rosto lá, tipo, ela pode ainda ter essa associação pelos trabalhos com Pussycat Dolls. Então, tipo, ela é uma pessoa conhecida, mas o nome dela que eles não souberam fazer porque ficaram presos nesse caso com o público do UK. Exatamente. Então, só complementando, naquele caso da... Por exemplo, eu falei que depois do primeiro álbum do Pussycat Dolls ela lançou algumas músicas solos e não aconteceu. Também não aconteceu em lugar nenhum. Só que assim, ela é forte no UK hoje, ela tem singles número 1, ela tem álbuns top 10, porque continuaram fazendo lá. Só que, tipo, ficaram tão focados Teve todo lá. um trabalho que criou esse cenário, né, positivo pra ela. E deu certo, tipo, não fizeram nada nos Estados Unidos e, querendo ou não, os Estados Unidos é meio que uma porta pro mundo, né? Então daí ela acabou acontecendo isso e eu acho que o caso da Nicole é gravadora. Porque talento naquela mulher não falta. Agora, outro ponto que a gente pode ver aqui, citar alguns artistas injustiçados, e daí a gente não tem tanta certeza se eles são realmente injustiçados, é o tipo de artistas que não estão visando tanto esses grandes números. Por exemplo, Charli XCX. Algumas pessoas falam que a Charli XCX ela é injustiçada, mas você acha que a Charli ela é injustiçada por algum motivo? Você acha que ela não tem singles número 1 porque por algum outro motivo, ou você acha que ela mesma não tá nem aí pra isso? Eu acho que falta um diálogo dela e gravadora sobre o que ela quer fazer, com o que eles acham que funciona. Então, por exemplo, tipo, no caso de Bon Clap, foi um single que eles acreditaram e meteu no filme, teve toda uma divulgação e tipo, isso favoreceu muito o desempenho da música. E ao mesmo tempo, depois ela lançou várias coisas que o pessoal meio que tipo, deixou rolar. E aí nisso ela foi indo fazer o rolê dela. Então, tipo, começar a lançar mixtape, chamar umas amigas no estúdio, tipo, você pega os stories dela, tá todo dia gravando coisa e você sabe que não vai ser tipo coisas estilo fancy que vai bombar, mas são coisas estilo tipo Pop 2, que tá ali, que a galera dela é o som dela. Então, eu acho que ela, neste momento, ela tá mais tranquila disso, de não querer emplacar coisas. Porque, tipo, o que ela gosta de fazer é fazer música. Eu acho que a Charli... Desculpa. Mas eu acho assim que o caso da Charli é tipo cantoras tipo Tove Lo, é tipo cantoras tipo a Mơ, é tipo cantoras... Enfim, essas cantoras... Entendeu, né? Sim. Vocês entenderam o elas estilo que eu tô estão ali, falar, elas estão fazendo o trampo tipo, delas. Eu acho que se, por exemplo, a Tove Lo, se ela quisesse ser realmente um artista de grande projeção, de agradar o público pop, que a gente sabe que quando você é um artista que tá lá em número 1 e que você realmente quer aquele spotlight, você tem vários cuidados com a sua imagem. A Tove Lo, por exemplo, ela fala abertamente sobre usar drogas, fala abertamente sobre... Não só falar abertamente, mas tem clipes sexuais, bem um pouco, não só sexuais no estilo de ser sensual, né, mas... Nem só clipes, mas letras, o álbum, né, o último álbum dela todinho praticamente, ela explora muito isso da sexualidade feminina, no caso. E aí... Mas no caso da Tove, eu já não sei se eu colocaria ela nesse mesmo rolê da Charli. Eu acho que ela, apesar de tentar quebrar alguns padrões e levantar alguns tópicos que pra gravadora pode não ser confortável, eu ainda acho que ela faz isso com uma estética bem pensada pra tentar vender ainda. Eu acho que ela talvez não tenha encontrado o meio certo de vender isso, mas eu já, tipo... A Mu, por exemplo, ela teve aquele momento Linon dela,
E teve um momento que ela queria também, acho que Sim, logo depois ela disso, tentou ainda, teve um Final Song, teve Drum, e depois ela, tipo, não, beleza, voltou lá pra terra dela, isso não vai lançou acontecer. aquele EPzinho lá com um setinho e ficou de boa na dela, sabe? A Tove, eu acho que ela ainda tá, tipo, acho que ela ainda quer. Mas assim, o mais importante assim dessas cantoras desses estilos assim é que por mais que elas não atinjam, por exemplo, a Tove teve top 3 na Billboard, a Charli teve top 10 na Billboard com Boom Clap, primeiro com Fancy, Sim. a Mo também teve lá o grande sucesso dela com Major Lazer, mas essas são o tipo de cantoras que a identidade delas se sobressai e não importa se elas não estão mais no topo pra continuar fazendo o rolê delas. Sim. As pessoas vão para um show da Charli XCX independente dela ter os hits ou não. As pessoas vão no show da Tove Lo se ela tiver com o hit do momento ou não. Não vamos citar nomes pra mas a gente sabe que alguns artistas, se eles não tiverem alta, não rola as coisas, né? Parece que a gravadora desiste, o público, mesmo que a gravadora continue tentando empurrar, o público não consome, daí não é artista de show. E aí o próprio artista entra nessa pilha, né? E aí, tipo, para de lançar trabalhos bons pra lançar coisas que ele acha que talvez possa funcionar. E nessa ele acaba se perdendo. Vai ladeirando ainda mais, né? I don't care if it's all true. I want you hanging with me. I want you hanging with me. Outra artista que o pessoal fala que é injustiçado, e eu tenho minhas dúvidas se ele é injustiçado por essa questão de estilo, é a Carly, porque você acha que a Carly passa a ser injustiçada por ela não conseguir mais atingir um Call Me Maybe da vida com os novos trabalhos dela? O que eu penso assim da Carly é que logo no início ela já percebeu que não ia que esse rolê de número 1 não ia rolar com ela, e ela se focou mesmo nesse coisa mais underground, mais indie, que isso ia segurar ela por bastante tempo, que é basicamente o que acontece, que a gente falou do rolê da Charli, da Tove e da Mo. Ela não precisa estar lá em cima pra se manter. Sim, eu acho que rolou uma tentativa de hit com, tipo, I Really Like You, por exemplo, que teve... Acho que eles escolheram, com que também não famosos quiseram e tal. desistir assim Sim, tão sim. logo de cara, né? Acho que deu, vamos ver no que dá isso aqui, mas ao mesmo tempo ela é uma era que pra mim ela já tava mais amadurecida como artista, vamos dizer assim. Então, tipo, é uma era que eu acho que ela já tava pensando em, provavelmente sim, tipo, se não funcionasse comercialmente, eu vou fazer um trampo bom aqui pelo menos, e nessa foi que a crítica comprou. Então, tipo, as paradas não pegaram, mas pra crítica valeu, porque tipo, foi um disco bem feito. Então, E foi é isso mais... que tá segurando ela, né? É uma isso coisa que, mais, isso tipo, que vai dar o talvez eu não status seja um pra ela hit, seguir. mas ainda sou uma artista que vocês Vão devem me dar respeitar. atenção. Isso. Eu acho que isso é bastante importante, porque isso evitou que ela fosse uma One Hit Wonder. Sim, Isso evitou bastante que ela fosse esquecida. ficasse Porque se marcada só por isso e depois morresse, porque tipo, não foi uma era que tentou repetir o que ela já tinha feito. ela foi muito esperta nessa Novo questão momento. de se tocar disso muito rápido, porque em muitos casos, alguns artistas têm esse mesmo toque têm essa mesma noção da Carly, só que eles esperam alguma coisa Dá acontecer no muito meio errado. do caminho. Agora que eu já vi que eu não vou voltar àquele status que eu tive antes, agora eu vou fazer a música que... Gente, mudei seu conceito agora, vamos lá. E a Carly não Sim, esperou... foi muito ela não natural esperou cair dela, logo, sim. né? Ela se tocou A muito gente podia rápido. falar só sobre a Carly agora. Nomes polêmicos. Azealia Banks. Agora sim, meus textões. Vamos lá. Bravo. A Azealia eu acho também é muito... o que atrapalhou muito a carreira de Azealia, no caso, ele até sentou agora, é que as polêmicas se tornaram maior que a carreira dela, e isso por consequência de várias coisas. Então a gente tem a maneira como a mídia explorou o nome dela, a maneira como ela terminou mordendo essa isca da mídia e de todo esse ambiente racista, machista, mas N outras coisas que estavam em torno dela. E aí no final das contas aquela mina que tinha tipo uma sonoridade fresh, que as pessoas estavam interessadas, que todo mundo queria colaborar na época de 212, se perdeu porque se tornou essa figura confusa e que as pessoas agora associam negativamente. Tipo, lembra as discussões, lembra dela tretando com a Iggy, dela tretando com vários outros artistas, e acabam não dando atenção pro interessante que é o trampo dela, que ela tem o disco de estreia dela, é um disco muito foda, é um disco mega versátil, tipo, ela não se prende à fórmula que deu certo, ela não se prende a um só estilo. E foi uma era muito interessante, mas que as pessoas não se interessaram em procurar, em explorar, em escutar, porque só pensavam nela enquanto a Azealia que discute, a Azealia barraqueira, a Azealia do Twitter. Eu lembro que eu tinha feito um dos textões sobre ela. Teve um que eu falei que as pessoas
não gostam da Azealia Banks sem nem ao menos conhecê-la. Então, tipo, o nome dela, enquanto uma figura problemática, se tornou gigante. E muitas das pessoas que não se interessam por ela, que falam mal dela, que reclamam dela porque acham que ela é muito barraqueira, que ela é muito briguenta, sequer conhecem o som dela, sabe? Então, tipo, acho que se todas as pessoas parassem pra pelo menos dar um streamingzinho lá no álbum de estreia, ou sei lá, nas mixtapes e nos EPs dela e tal, poderia mudar um pouco a impressão por entender que ela faz um trabalho bacana e quem sabe até explorar mais a pessoa que não é esse monstro que todo mundo pinta. Defendi. Em questão, sobre a Azealia Banks, o que eu acho, eu concordo muito com o que você falou, que ela mordeu a isca. Tipo, ela começou muito jovem, e daí ela tinha consciência de quem era ela, de onde ela veio, e ao mesmo tempo que ela era muito talentosa, ela era muito jovem, ela era muito consciente e ela era muito inocente. Sim. Então, tipo, era pra mídia. A mídia, eu acho que a mídia ela prefere muito mais cobrir o... Enfim, não sei nem exatamente assim sobre eles quererem cobrir alguém louco, pintar alguém de louco e tudo mais, mas quando eles têm aquilo na mão, eles vão fundo. E daí ela acabava indo Sim, também. ela mordeu a isca completamente. Talvez ela seja até um dos poucos casos aqui que a palavra injustiça se aplique assim no sentido mais literal mesmo. Porque, tipo assim, ela foi... Eu vejo a Azealia como vítima da mídia, eu vejo ela do público, até que eu não falo tanto assim do público, porque assim, a gente sabe que a mídia são profissionais que estão tratando daquilo. O público, cada um ele recebe o que ela fala de uma certa forma, você tá lá vivendo sua vida, você tá lá tendo, enfim, suas dificuldades, enfim, e daí vem uma pessoa e fala alguma coisa, você não vai fazer um recorte de tudo que ela veio antes pra entender só aquela palavra. Você pega aquela palavra que colocaram dela, seja lá qual foi o contexto, pega aquilo e aquilo vai fazer você criar a sua imagem sobre ela, né? Então, em questão de público, até que eu entendo assim uma certa parte. Mas ela já foi vítima da mídia, do público não tanto, que eu enfim, tem isso, e de gravadora e tudo mais. A Azealia, ela é muito sincera em questão assim, a gente sabe as coisas que acontecem com ela. Por exemplo, no caso da Kesha, a gente só soube depois de bastante tempo. A gente sabe o que todas essas cantoras passam. Quer dizer, a gente não sabe, né? A gente sabe quando algumas falam. Sim. Hoje em dia a gente já sabe o que a Kesha passou. Eu não sei se você já viu, mas a Bibi também já deu a entender algumas coisas com produtores e tudo mais. E a Azealia, ela solta muito isso. E gravadora, novamente, ela quer aquela pessoa perfeitinha que só sorri e não fale nada polêmico. Porque... Sim. Enfim. Não quer figuras controversas. E daí ela vai entrando nesse universo onde o público já não tá tão do lado dela por certas coisas que veio da mídia. A mídia prefere ela a grande mídia, né? Prefere ela mais pintar ela como louca, como homofóbica, até como racista. Acho que eu já devo ter visto alguma coisa. Sim, tem um artigo da Veja, maravilhoso. Eles preferem dar mais isso, tem alguns veículos que apoiam ela ainda, mas somando tudo isso, eu não sei como ela consegue aguentar isso nas costas. Agora melhorou muito até, tipo, acompanhando ela em rede social e tal, mas ela teve uma época muito pesada por conta disso, que querendo ou não, isso te destrói psicologicamente, né? Tipo, você ter imprensa, você ter público, você ter milhares de desconhecidos o tempo todo ali te atacando, esperando qualquer brecha sua pra poder falar mal, e aí isso em Twitter, em Instagram, em Facebook, por todos os meios possíveis. Então, tipo, ela tava muito rodeada de negatividades e isso destrói qualquer pessoa psicologicamente. Mas ela tá numa fase bem, acho que mais encaminhável daqui pra frente. Ana Wintour tá indo bem. Então, quem sabe a justiça será feita, né? Nunca é tarde. Natalia Kills. Quais são as suas considerações sobre Natalia Kills? Natalia Kills, eu acho que, até aproveitando esses temas mais, essas questões mais sérias, mais sociais da coisa, ela foi muito vítima de machismo pra mim, em primeiro lugar, porque, tipo, ela foi escrotaça no X Factor, naquele episódio que marcou o fim da carreira dela. Mas Simon Cowell tá aí sendo escrotaço toda semana e com carreira intacta, ok, que não é da mesma forma que ela, ele não é cantor, ele não precisa desse amor e apoio do público o tempo inteiro. Mas eu acho que as pessoas pegaram algo que foi ruim, que não, tipo, que ela poderia ter evitado, não precisava ter feito, e transformaram em algo muito maior. Então quem vê as pessoas, a forma como comentam sobre ela e o episódio do X Factor, dá a impressão que ela sacou uma arma lá e atirou na cabeça do cara, e não foi por aí, sabe? Tipo, ela fez uns comentários maldosos.
e comentários maldosos que acontecem o tempo inteiro em programas desse tipo, inclusive. Eu tenho pra mim que aquilo foi até roteirizado. Sim! Porque assim, no X Factor Nova Zelândia, que foi do da Nova Zelândia, eu acho que não acontece tanta coisa. Tipo, eu já assisti alguns episódios e assim, não é querendo, enfim, não queria falar isso, mas tipo, o nível dos cantores de lá não é tão... Não tem é nada mega aquela coisa. especial. Até porque a população é pequena, enfim. Quem quer fazer, por exemplo, a loja é muito talentosa, Brutes também, um monte de gente que veio da Nova Zelândia. Mas não é esse esqueminha tipo artista pop de reality show que acontece. Então quando o pessoal que vai participar por lá acaba sendo um pouco limitado. Não tem, eu nunca vi alguém com essas grandes vozes que tem nesses reality shows que a gente conhece, tipo The Voice e tudo mais. E daí... eu vi o X Factor da Nova Zelândia, mas assim como funcionava mais como um programa de entretenimento do que como um talent show propriamente. Que, enfim, programa de entretenimento ele é no mundo inteiro. Só que assim, o Simon sempre gosta de vender a identidade do programa como um talent show. Sim. E lá ficava mais essa coisa. Então, tipo, eu acho até que... Eu não acredito que aquilo que ela falou foi realmente o que ela pensava. Até porque não fazia muito sentido, Não né? fazia sentido. Tipo, nossa, você passou uma pasta no cabelo e usa terno, você tá copiando meu marido. As an artist who respects creative integrity and intellectual property, I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? Parecia assim, muito roteirizado. Assim, o que a gente tem hoje? É meio aqueles barracos de casa de família, sabe? Exatamente. Era mais ou menos algo assim. Sem pé nem cabeça, e as pessoas fazem maior treta em cima disso. E aí no final, tipo, acabou que sobrou muito pra ela. Eu lembro que na época ela ainda falou que as pessoas, tipo, não sabiam o que rolava por trás. Então rolou uma denúncia indireta de que talvez fossem coisas combinadas. E aí pesou demais pra ela. Talvez ela não possa falar por causa do contrato, sim, né? Sim, muito provavelmente. E aí entra de novo nisso dessa mídia que aproveita uma oportunidade de destruir alguém. O público comprou isso também. E aí ela acabou sendo, pra mim, sim, muito vítima de machismo. Que eu acho que se fosse um cara falando isso, talvez não tivesse pesado tanto como pesou pra ela. E foi morta por uma injustiça. Ela foi morta injustiçada por conta disso. Uma outra questão que eu acredito que colabora muito para algumas cantoras elas não se conectarem com o público ou não ter o espaço que a gente gostaria que elas tivessem é a questão da idade. Principalmente na música pop, isso não é algo que as pessoas provavelmente pensem. Eu não vou gostar dessa pessoa porque ela já tem mais de 30, 35 anos, mas inconscientemente talvez isso aconteça. Também tem um lado do... Música pop é uma coisa muito juvenil, principalmente quando, enfim, público adolescente, são eles que ficam lá votando, são eles que ficam subindo tag no Twitter, são eles que fazem um artista acontecer mesmo quando a gravadora não quer, tá? E Camila Cabello como exemplo, né? Cry in the Club não deu certo, mas os fãs dela nunca deixaram ela de lado e levaram Havana pra onde tá hoje, né? E daí tem aquelas cantoras que são muito talentosas, mas daí não se conectam com o público, talvez por questão da idade. Voltando aos temas sociais, eu acho que o mercado pop, a indústria musical em geral, ela é muito cruel falando sobre idade. A própria Madonna já criticou muito isso, ela explica que quando você tá nessa indústria, você não pode envelhecer. E aí rola tanto essa questão de você deixar de se conectar com o público, porque o seu público vai envelhecer, o seu público envelhece com você e ele passa a ter outros interesses. Então, o cara que pedia a Madonna na rádio, por exemplo, hoje ele tem trabalho, ele tem a vida dele, ele tem outras prioridades do que ficar ouvindo música pop na rádio. E aí, para os artistas de atualmente, a gente cai pra isso do streaming, pra isso de assistir videoclipes, então o fã de uma Kylie Minogue, por exemplo, não vai ficar, tipo, lá vidrado no computador esperando lançar um clipe pra bater o recorde de 24 horas que o fã de Taylor Swift provavelmente fará, sabe? Então, tem a questão do preconceito da artista mais velha e vai ter esse problema da fronteira em se conectar com esse público mais novo, que é o que vai estar lá quebrando recorde e quebrando o dedo lá ouvindo músicas e abrindo 1 milhão de abas, coisas que, tipo, o público mais velho tá totalmente desinteressado, tem outras prioridades. Mas querendo ou não, tipo, se você não tem um nome, se você não carrega um legado nas costas e você vem com algo assim super pop, o público que você tem a atingir geralmente é um público mais, enfim, adolescente, sim. Criança, adolescente, esse pessoal. E daí, no caso da Bonnie, ela é uma cantora que a gente sabe que tá milionária aí pelas composições dela, ela já lançou alguns álbuns, alguns singles, mas nunca aconteceu.
Eu acho que no caso da Bonnie, a gente pode pegar como exemplo, um exemplo que deu certo a Cia, que é de, por ser uma artista mais velha, ela tenta se conectar com... Ela até se conecta com o público mais jovem, mas não nessa linha pop tipo pop escola, pop festa, copo vermelho, esse pop colegial. Então, tipo, a Cia, por exemplo, quando ela quis... Ela já tinha uma carreira antes, obviamente. Aí ela teve esse momento hitmaker pra outras pessoas, e aí teve esse momento que, vou aproveitar essa exposição pra me lançar o meu nome de alguma forma. E quando ela fez isso, ela fez com esse pop adulto, vamos dizer assim. Então, tipo, é um pop que fala de coração partido, mas tá falando de festa, mas é aquela festa que tá falando do dinheiro pesando no bolso. Então, tipo, Exatamente. ela passava uma mensagem que era um pouco mais abrangente do que o pop da Bonnie, porque... O da Bonnie, American Girl, ela tava cantando: Sim. eu tô aqui no meu quarto assistindo TV e eu sonho em ser... É outra coisa, sabe? a Tipo, próxima não, grande amiga, estrela. não, acho que o dela tem esse lance do discurso, que é um discurso que você não vê pegando nem pra ela, sabe? Não, tipo, não, filha, você não acredita nisso. Mas eu tenho uma coisa aqui a levantar, eu tenho um ponto a levantar. Vamos. A Katy Perry, ela pegou. Sim. Ela pegou. E a Bonnie é responsável, não vou dizer, não quero descreditar a Katy de jeito nenhum, mas a Bonnie deu muitos hits pra Katy Perry. Você vê muito do que seria a Bonnie McKee se tivesse feito sucesso na Katy Perry. Sim. O Teenage Dream, várias outras músicas, o California Girls, várias outras coisas que poderia estar na Bonnie e que a gente vê na Katy Perry e que com a Katy Perry deu certo. Eu acho que nesse caso a gente ainda tem, fora a fórmula ter ficado desgastada, a gente volta um E pouco no caso, a própria fórmula dela, né? Sim, a fórmula da Bonnie ter se desgastado com uma outra pessoa, a gente volta um pouco pra aquele ponto do tempo pra desenvolver isso. Porque a Kate... A gente pega, sei lá, tipo, a Kate do Off The Boys, ela não falava com esse público jovem que a Kate Teenage Dream conseguiu falar. E aí, nisso, ela teve um tempo pra desenvolver isso, e desenvolver isso visualmente, musicalmente. Então, tipo, o visual totalmente colorido, aquele universo cheio de doces, as perucas coloridas. Ela teve um período pra trabalhar isso, e é um período que a Bonnie já não conseguiu. Tipo, a Bonnie já chegou tentando oferecer essa mesma coisa. Então, tipo, já tava com o prato pronto lá e não, ok, tipo, eu não quero isso, não me interessa. Porque as pessoas não sabem o que é aquilo, não teve um tempo de digerir aquilo tão bem quanto os fãs de Kate, o público que passou a acompanhar ela no Teenage Dream teve. Então, acho que a gente tem muito... Falta muito isso em geral, tipo, se a gente parar pra pensar nas pessoas que a gente mencionou, esse tempo pra trabalhar o que elas querem passar a oferecer e encontrar pessoas interessadas a consumir isso. Então, tipo, a Kate conseguiu ter esse momento para as pessoas digerirem uma nova Kate e conhecerem essa nova Kate. E a Bonnie já não, porque ela não tinha uma Bonnie anterior que as pessoas já conhecessem pra passar a explorar esse novo momento. Nesse caso da Bonnie, eu acho que ela viu as músicas que a Kate tava... As músicas dela, que a Kate tava lançando e dominando o mundo... Bom, aí eu acho que ela deve ter pensado, se isso dá certo com a Kate, isso é meu, por que é que não vai dar certo comigo? E daí é exatamente aí o que pega. Além do lance da idade, que por exemplo, uma menina de 12 anos talvez não se veja em uma mulher de 30, ainda tem o caso de até quem poderia se conectar com isso, já viu isso esse trabalho na Kate. Nem todo mundo tá ligado. Essa daqui é a compositora, essa daqui é a intérprete, esse é o trabalho dessa, esse daqui, tá tudo meio ligado. Nem todo mundo tem essa noção, fica ligado nessas coisas. E daí eu acho que até a própria Kate estourou tanto com isso. A Kate, ela teve uma boa estreia lá com One of the Boys, mas a grande era dela foi mesmo, Teenage Dream. Foi o ápice. E daí tinha muito da Bonnie ali, e daí quando a Bonnie teve o momento dela, parecia que ela estava se tornando uma cópia dela mesma. Parecia que ela tinha vendido a assinatura dela e as pessoas não estavam comprando exatamente mais essa ideia. Acho que foi mais Faz sentido, sim. Uma outra que eu não entendo aqui também, por que não acontece, por que ela não é maior, é a Foxes. E nesse caso da Foxes, eu acho que ela faz tudo correto. Tipo, eu acho que ela não tem problemas que outros artistas que a gente já falou aqui têm. Eu acho que ela é uma pessoa super correta. Eu acho que ela faz os hits corretos. Não só apenas corretos. Eu acho que ela faz músicas muito boas. Eu acho que ela faz músicas que se sobressaem em relação a muita coisa que está sendo feita no pop hoje em dia. Eu acho que ela tenta. Eu acho que ela não tem que ficar ali, né, nessa caminho assim, isso aqui tá hitando, isso aqui é o hit do momento, é a tendência do momento, eu vou fazer isso. Eu nunca vi a Fox fazendo Tropical House, eu nunca vi a Fox tentando fazer essas outras coisas que caberia dentro do estilo dela.
E por alguma coisa ela não é... Não acho assim que ela seja exatamente injustiçada porque, enfim, a gente sabe quem é ela, o nome dela tá em pauta, vocês lembraram dela, é uma das sugestões que a gente recebeu. Uma das principais até, uma das mais citadas aqui. Mas ela não... Por exemplo, um artista muito parecido com ela talvez seja a Ellie Goulding, que faz um som meio parecido com ela, e outros artistas, mas alguma coisa não conecta. Eu acho que, traçando esse paralelo com ela, inclusive, pra mim, eu adoro a Foxes, acho ela incrível, os trabalhos incríveis, clipes incríveis, singles bem escolhidos, inclusive, mas eu acho que talvez falte o que rolou com a Ellie em Light, sabe? Tipo, de alguma coisa torná-la muito, muito, muito grande. Porque ela tem, por exemplo, a parceria com o Zed em Clarity, mas é uma música do Zed, então... E já vinha de uma época que as pessoas não estavam, vamos dizer, interessadas em procurar quem eram esses vocais, porque tinha... Que foi Zed, foi naquela época que tinha o Calvin Harris, que tinham vários DJs lançando parcerias assim. Então, tipo, as pessoas consumiam a música e não necessariamente o artista. Então, pra ela... A carreira dela foi muito bem desenhada, mas não teve aquele momento que vai gerar esse ápice. Pra que depois estabilize, etc. Então, tipo, dentro aquele desse momento estágio... assim, por exemplo, eu acho que se ela tivesse um grande hit, por exemplo, se tivesse aquela música que despontasse, sim, é o que falta. Ia fazer as pessoas descobrirem o resto do trabalho dela e aí sim ia dar uma levantada pro que viesse depois. Então eu acho que da parte dela tá tudo certo, falta só o público ter esse interesse em alguma coisa ao ponto de tornar essa coisa grandiosa e outras pessoas possam descobrir e tudo mais. Então, ela é uma artista que vale a pena a gente ficar fazendo hashtag, divulgar. Vocês que recomendaram, vocês que acham que ela é injustiçada, divulguem mais, ouçam mais vezes, coloquem nas playlists, peçam para os amigos ouvirem, recomendem. Vamos lá, vamos alimentar essa Fox agora. Bom, pessoal, esses foram os nomes que a gente abordou aqui hoje. A gente tentou abordar de várias formas, tentar explicar os vários motivos que levam algumas pessoas serem rotuladas como injustiçados. É claro que tem outros vários fatores que podem influenciar isso de alguma forma. A gente só expôs a nossa visão aqui, o que a gente pensa sobre os artistas que vocês mencionaram e tal. E nunca é tarde para as pessoas acontecerem ainda, terem uma segunda chance aí, quem sabe. Vocês que gostam dos artistas, alguns que vocês talvez nem se lembrassem, agora lembraram com esse vídeo, voltem a consumir, voltem a falar com as pessoas. E lembre-se que, apesar de existir toda uma indústria e uma estrutura que trabalha para o pop acontecer, no final tá nas mãos do público. Então tem muitos artistas que a gente gosta e fica com preciosismo às vezes, e isso impede muito de que ele vá além. Então a gente fica esperando ali, mas a gente não faz nada, a gente fica esperando que ele aconteça, mas não tá ouvindo legalmente, a gente tá ali baixando singles, a gente não tá influenciando os números dele de uma forma que possa chamar a atenção do selo para que haja um investimento maior, ou de eventos para que possa trazê-los para outros países, etc. Então tá nas mãos do público, tá nas suas mãos para ajudar a fazer justiça com todo esse pessoal. E vamos ser sinceros também que nem todos... Gente, tem gente que não é injustiçada, tem gente que só tá faltando alguma coisa ali dentro do próprio artista. Então nem sempre é a indústria malvada, nem sempre é a imprensa malvada, nem sempre são as gravadoras ou as vilãs da história. E às vezes nem todos os artistas são bons. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, por favor, deixa um like e se inscreve aí, que são duas coisas bastante simples. Guilherme, até onde é que as pessoas te encontram na internet? No Twitter eu sou @guitintel, no Instagram eu sou @theycallmetintel, e tem o meu blog também, Hitpop, então leiam, comentem, tamo juntos. Vou aproveitar de pedir aqui pra vocês me seguirem no Instagram também, no Twitter, que eu nunca falo isso nos meus vídeos, eu nunca falo. Mas agora eu vou deixar aqui os meus aqui pra vocês ir lá e seguir, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários se vocês gostariam que o Tintel voltasse aqui pra uma parte 2. Me chamem, gente, por favor. Se vocês quiserem uma parte 2 até desse mesmo vídeo aqui, falem outros nomes aí pra gente tentar aqui falar, né? Porque apesar de tudo, eu acho que não existe uma resposta simples pra todos os casos, sim, né? Às vezes a coisa é um pouco muito mais complexa, mas quem sabe a gente? Falem aí. É isso, obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter vindo aqui hoje. Foi muito trabalho trazer ele aqui, gente, mas hoje deu certo. Acontecendo. Bom, pessoal, por hoje é isso e vamos nessa.